Boa noite, mais um programa Urbanidades, programa transmitido pela TV Unisantos, com reprises aos domingos e durante a semana. Você vê na tela aí os nossos horários. Lembrando vocês que o programa Urbanidades também tem a sua versão na internet, no site www.programaurbanidades.com.br. Boa noite, Cláudio. Boa noite, César. Boa noite. Eu queria dizer para os ouvintes, explicar que há alguns programas nós lançamos uma variação do programa. Ele, depois de acabado, ele tem também na internet a versão, um podcast, que é uma entrevista que é feita com os convidados, onde assuntos complementares ou uma extensão do que é discutido aqui é feito e você pode ver em casa, pode baixar, enfim. Programa que tem 30 minutos acaba tendo um pouco mais. É um aprofundamento muito importante. Até porque a gente fala demais e não deixa espaço para o convidado. Estou achando um problema. Bom, o tema de hoje é qual? Educação. Educação. Grande tema, educação. Relevante para a sociedade como um todo. Há sempre uma preocupação hoje com o nível de profissional que nós temos, com a visão que a sociedade tem do professor, os alunos. Vários temas podem ser. Até porque, historicamente, o professor era hipervalorizado e isso veio se transformando e a gente precisa retomar. Tem que haver discussão, temos que realmente transformar isso num tema fundamental para a sociedade. Para isso, nós temos dois convidados. Eu queria que você fosse buscar o primeiro convidado, que é o professor Fábio Maimoni, e ele vai falar um pouco sobre educação com a gente. Legal. Vamos lá. Fábio, como é que tá? Bem. Olá, Fábio. Bem? Tudo bem? Aqui. Tudo bem. Bom, Fábio, obrigado por você ter atendido o nosso convite. A gente vai falar aqui com o professor Fábio Maimoni, que ele é mestre em filosofia da linguagem lógica e trabalha na Universidade Católica de Santos como diretor do Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades. E eu acredito que seja qualificado sobremaneira para falar sobre esse tema. Então, sem muito mais de falas antecipadas aqui, eu quero saber como é que você vê a educação hoje, como é que o professor é visto hoje na sociedade. Na realidade, eu vejo que em termos de educação no cenário, diria até mundial e também nacional, não é diferente. Há duas questões preocupantes no que se refere à educação. Uma é a qualidade de formação dos nossos docentes. E outra é resgatar, e eu não vejo essa segunda desassociada da primeira, a autoimagem do professor. Porque o professor, embora seja visto do modo positivo pela comunidade acadêmica, eu penso que no que se refere aos próprios acadêmicos, aos alunos, aos discentes, isso não acontece. Nós temos uma imagem meio que desvalorizada e desgastada. O que você está me dizendo é que assim, e é um fato, né? Há uma procura cada vez menor para a entrada nessa profissão. Hoje os cursos de licenciatura são os cursos que mundialmente, nacionalmente, são os menos procurados. Isso é um fenômeno mundial? Isso é um fenômeno mundial. A impressão que dá é que nós aqui no Brasil que não, valorizando. Nós não estamos na contramão da história, digamos assim. Talvez consequência desse mundo mercantilizado e globalizado, os jovens têm procurado profissões mais rentáveis, digamos assim, mais utilitaristas. No entendimento deles, engenharia, medicina, advocacia, e a docência tem ficado em terceiro, quarto, quinto lugar. Porque, quando Fábio, fica? Fábio, nós já tivemos no passado, não é, ser professor, nós tivemos alguns presidentes da República, inclusive que eram professores não é, da escola pública. Os professores iam, não eram obrigados a ir, mas iam de terno e gravata, os homens, não é?
Quer dizer, era realmente Então, eu penso, uma profissão Cláudio, especial, vamos dizer que assim. o docente já teve os seus dias de glória. Nós podemos pegar aí década de 60, para não ir muito para trás, ou até 70. Mas, digamos assim, da década de 80 para cá, a imagem do professor vem se perdendo. Agora, isso não é só por conta da desvalorização, dos salários baixos. Isso também se dá pela própria questão da imagem que o professor tem dele mesmo. Fala mais, elabora mais. Muitas vezes o professor acaba se colocando numa situação de vítima diante desse mundo capitalista e ele não se coloca como um profissional, como alguém que de algum modo detém um conhecimento, detém uma parcela da cultura e é responsável na formação de opinião desses jovens. Então é preciso que o professor também se resgate enquanto modelo, enquanto imagem. É certo dizer que há uma vitimização por Também parte do há, professor. que não é uma coisa só de responsabilidade do professor. Nós estamos pensando em nível de sistema, não é? Em nível de capitalismo, digamos assim, em relação de produção. Mas o professor se vê, por conta dessa visão desgastada na relação de produção, como uma vítima, como uma infraestrutura que está ali, que não consegue se salvaguardar, que não consegue se colocar politicamente no momento histórico do país. Porque o número de professores que abandonam durante o ano letivo, que abandonam a carreira, é impressionante. Estava vendo outro dia exatamente esses dados, coisa incrível. Aqueles que adoecem, né, e aqueles que simplesmente deixam a sala de aula, deixam o trabalho, não é isso? Isso, os números apontam para isso, tanto em educação em nível fundamental quanto médio, os professores têm se afastado, em parte por tudo isso que a gente colocou aqui, em parte também pela questão psicológica, de enfrentar esses jovens, essa crise de valores, de não estar preparado para falar a linguagem do jovem, e o jovem também que chega, né, ao ensino médio, depois ao ensino superior, sem saber direito qual a perspectiva, qual o plumo que ele vai assumir na vida. E o professor... Mas brother, que é isso? É assim mesmo? Brother? Exatamente isso, tiozão. Eu não sei se a perda dessa ritualização que havia é um reflexo ou é algo que alimenta essa decadência da relação aluno-professor. O que você acha? Eu penso que os dois fatores andam juntos, né? Você tem um pouco do reflexo que se dá nessa perda na relação de produção e, consequentemente, o aluno, quando olha para o seu professor, ele vê quem ali? Alguém que quer, de alguma forma, moralizar, alguém que quer falar de uma sociedade como ela deveria ser, portanto, muitas vezes com um discurso ultrapassado em relação à realidade escolar. E aí você junta essa perda no modo de produção, que gera o desgaste da imagem do professor, e essa falta de estímulo que nasce de um jovem, vítima de um contexto, de uma sociedade, digamos assim, planetária, caótica, o resultado é a falta de qualificação desse profissional e a perda da imagem dele, para si e para o mundo. Sim. E por vezes, só complementando essa ideia, cabe ao professor suprir toda uma relação de educação que o aluno no passado tinha em casa, né? A questão do respeito, alguns valores. Muitas vezes, por conta dessa sociedade que a gente conversou agora, os pais trabalham o dia inteiro. Então esse aluno, esse jovem, ele não tem a questão do limite bem colocada, nem tem a questão da formação que a família no passado dava para esse jovem. Então hoje, o professor, além de ser alguém que deve construir um conhecimento, gerar informações, né, e trabalhar naquele momento circunstancializado da sala de aula, ele também acaba tendo de assumir o papel da família, quando na realidade não seria o papel do professor, mas é esse o papel que também esperam dele enquanto professor. E você vai juntando tudo isso, e isso tem como resultado, como produto, a desvalorização da imagem dele. Bom, infelizmente a gente tem um bloco pequeno, né? E a tua participação acabou sendo pontual. Nos próximos blocos a gente vai ter um outro convidado que vai falar um pouco sobre uma ação de cunho governamental, mas que é encampada por algumas universidades, como a Unisantos, por exemplo, e que visa, de certa forma, a reverter um pouco essa questão da educação nos seus déficits ou na sua visão, quem sabe até na autovisão do professor, não é isso? Exatamente. Fábio, eu vou ter que te agradecer já por ter vindo e
no próximo bloco a gente volta com a professora Angélica Rodrigues Martins, que vai falar sobre uma das soluções possíveis para essa questão da educação. Obrigado. Obrigado, Valeu, Cláudio. Valeu. Parabéns. É isso. A gente volta já.